A nova época, de 2012-2013, está, como todos imaginam, a iniciar-se na difícil conjuntura que o país atravessa e que, de uma maneira particular, as pessoas e as organizações estão a sentir de uma maneira muito drástica, que provoca estrangulamentos e dificuldades naquilo que é toda a sociedade portuguesa, e neste caso o futebol não pode fugir a esta regra. Mas, apesar de tudo, conseguiu-se, com o esforço de muita gente, conseguiu-se que a época esteja a arrancar sem, contrariando um pouco aquilo que é o panorama nacional, onde é acentuado a redução do número de equipas, mas nós, no Distrito, é possível neste momento fazer um balanço praticamente muito positivo, como eu quero reafirmar, até porque, em termos de futebol sénior, por exemplo, temos menos uma equipa no campeonato nacional, temos menos uma equipa nos campeonatos distritais, porque a perda de equipas, que foram 5, e a recuperação de 3 novas equipas, permitiu que estabilizássemos esta realidade. Por outro lado, também o campeonato acabou por perder mais uma, mas essa por boas razões, porque foi para o campeonato nacional da terceira divisão. Neste ano subiram 2 do nosso distrito, excepcionalmente por repescagem no futebol nacional. Portanto, praticamente estabilizámos o número de equipas. É 359 neste momento. Temos 357, nesta altura, no ano passado, tínhamos 359. Perder 2 equipas é importante, é muito importante, mas não deixa de ser positivo face àquilo que é a realidade de algumas associações, uma delas perdeu 11 equipas de futebol sénior no respectivo distrito. Neste momento há outras associações que tinham 2 divisões, só conseguiram ter equipas para uma divisão, e portanto o panorama a nível nacional é muito complicado. As últimas medidas tomadas pela Associação, quando em maio tomámos um conjunto de medidas no sentido de reduzir os encargos dos próprios clubes, à custa da redução das despesas de funcionamento da própria Associação, numa tentativa de os ajudar a viabilizar o seu funcionamento através de redução de encargos nas suas inscrições, com particular incidência naquilo que foi a segunda divisão distrital, onde com isso conseguimos recuperar 2 equipas ao campeonato, outro campeonato que existe no distrito, que é o Inatel, e recuperámos mais uma equipa que não tinha atividade. A perda das equipas também é verdade que deixaram de ter futebol de 11, mas nenhuma delas passou para outro campeonato. Também é um facto que gostava de realçar. À custa desse esforço, também uma redução significativa nas taxas de transferências dos mais jovens, um sinal de apoio aos clubes, que todos eles, de todos os primeiros jogos, em todos os campeonatos, não pagam a primeira taxa, ficam isentos da primeira taxa de jogo. Também uma medida que também teve o seu significado, e pretendemos que seja o aproveitamento das camadas jovens para os séniores, teve a ver com a taxa, ou o valor da inscrição, melhor dizendo, o valor da inscrição no primeiro ano de sénior de equipas de atletas oriundos da sua formação, tem uma redução de 84% no seu valor. Portanto, este conjunto de medidas acho que foi decisivo para estancar a tendência nacional, e foi essa a nossa intenção. Também é bom dizer aqui que a capacidade e o grande esforço dos dirigentes neste difícil quadro que vivemos e que sentimos particularmente, só assim torna possível manter os clubes em atividade. É de facto um mega esforço que esses dirigentes fazem no dia a dia, no dia a dia, todas as horas, todos os minutos, à procura de soluções e com o seu esforço conseguirem pôr de pé aquilo que é a atividade desportiva de mais de 6.500 atletas. Nós, à custa da redução dos custos de funcionamento e chamadas despesas correntes, conseguiu-se minimizar 3, 4%, apesar de haver rúbricas que continuam a subir, e delas não podemos fugir, como todos sabemos, desde a energia, a água, etc., combustível. Apesar disso tudo, conseguiu-se estes 3 ou 4%.
e isso foi claramente canalizado só para aí. Porque uma grande verba que está em jogo é mais de 40%, aproximadamente 40% do orçamento da associação, é para pagar as despesas com os árbitros. A associação criou um fundo de apoio às instalações desportivas dos nossos clubes, na sequência daquilo que foi as instalações desportivas da própria sede, a construção da própria sede. A partir daí, por, enfim, otimização de investimento, conseguiu-se disponibilizar alguma verba e essa verba foi criado um fundo no sentido de apoiar as infraestruturas desportivas dos nossos clubes. Foi aberto uma primeira fase de concurso, concorreram quatro clubes. O regulamento tem algumas limitações, no sentido de, por exemplo, só apoiar infraestruturas desportivas dos clubes, propriamente dito, e não apoiar infraestruturas de outros donos dos equipamentos. E, nesse sentido, houve uma obra que já foi feita, concluída e financiada. Houve outra que está aprovada, está à espera que as obras arranquem. E houve outra que não foi aceita, por essas razões que eu acabei de dizer. E, neste momento, está em fase já de decorrer uma segunda fase de candidatura para nova ronda, chamamos-lhe assim, no sentido de apoiarmos outras infraestruturas, algumas delas com obras a decorrer já, e que no fim de dezembro fecha esta segunda fase e vamos fazer uma nova avaliação e estamos disponíveis para apoiar as infraestruturas desportivas. Aliás, foi um projeto inovador a nível nacional, praticamente, nenhuma associação tem. A própria Federação agora, do qual tive o prazer de também dar algum apoio à construção dessa legislação do fundo, apoiar as infraestruturas desportivas dos clubes da segunda divisão. O fundo tem como função ser uma ajuda, não é para pagar as obras, é para ajudar. Normalmente também foi pensado um pouco naquilo que os clubes conseguiam através de apoios institucionais até, e normalmente faltava sempre a componente do capital próprio, e esta verba tinha esse objetivo de ocupar esse espaço, sabemos assim, daquilo que eram os capitais próprios dos clubes necessário para os investimentos. E fixou-se em 20% do valor do investimento, da verba elegível, com limite para investimentos até 100 mil euros. Se forem mais de 100 mil euros, fica fechado 20 mil euros de apoio da associação. E o fundo continua disponível para apoiar, quando está previsto que mais de 4 anos ainda vamos tendo dinheiro para o fundo. Esse fundo é constituído por verbas extraordinárias. As verbas extraordinárias hoje estão mais difíceis de reinventarem. Nós já estamos a fazer e estamos à espera de arranjar aqui um apoio até com a Escola Superior de Rio Maior, no sentido de, através de um estagiário, continuarmos um trabalho que já foi iniciado, que era a caracterização das infraestruturas desportivas do Distrito. Mas neste momento, sem ter esses dados muito objetivos ainda, podemos dizer que as infraestruturas desportivas nos últimos anos deram um salto significativo. Hoje, o campeonato, por exemplo, da primeira divisão distrital, o chamado divisão principal, disputa-se em campos relevados. O que há uma década atrás era uma situação impensável. E já muitas, mesmo da divisão secundária, já têm campos relevados, uma grande parte. Portanto, a qualidade das infraestruturas esportivas deu um salto significativo. Obviamente que há muito para fazer. E, fundamentalmente, há uma questão que é falta de quantidade de infraestruturas desportivas para a formação que neste momento o Distrito tem. O Distrito é forte em termos de formação. Ter 6.500 atletas em atividade no global, que significa 1,4% da população do Distrito, isto é significativo, só federados. E, portanto, há clubes que se debatem com enormes problemas por falta de quantidade de infraestruturas para poderem as escolas funcionarem. Essa é a parte, neste momento, mais difícil. A nossa realidade, em termos dessas infraestruturas, do top das infraestruturas desportivas, há uma coisa que não há ilusões nenhumas. Isto está estipulado, não há ilusões. Jogos da seleção A só são possíveis em estádios do Euro 2004. Portanto, essa parte está claramente resolvida. Pois, relativamente, neste momento estamos a bater por um sub-20 para o Distrito. Temos já equacionado, que eu também não queria ainda avançar muito mais, porque essas coisas
são o que são, mas está neste momento questionado, provavelmente, quase me atrevo a dizer, que vamos ter um sub-20 no distrito. Para ter um nível de sub-20, temos 3 locais, 4 locais. Temos Abrantes, temos Torres Novas, Entrongamento já e Rio Maior. Um pouco mais do que isto. E Cartaz, peço desculpa, e Cartaz. Uma medida que nós todos aplaudimos é que a própria Federação, neste momento, depois de várias reuniões de trabalho, já estipulou e está definido e está aprovado já que, apesar de não termos estádios para a seleção A, ainda vamos conseguir alguma coisa da receita de um jogo disputado, por exemplo, em Braga. Quanto à questão da arbitragem, eu queria referir, porque é justo e o faça, o trabalho que o Conselho de Arbitragem está a fazer em prol da formação dos nossos árbitros e em prol do recrutamento de novos valores. Há muitos jovens na arbitragem e seguramente com este trabalho que é desenvolvido, o nosso futebol distrital seguramente vai ser melhor, porque com uma melhor arbitragem, com melhores meios, com melhores recursos e com mais recursos, seguramente o trabalho dos árbitros vai ser cada vez melhor. E neste momento estamos convencidos que médio prazo, já está a curto prazo a dar, porque já temos mais árbitros, mas a médio prazo o trabalho vai ser relevante e vai ser um contributo decisivo para um futebol mais forte. Essa questão das transferências há novidades, a Federação tomou medidas. Neste momento o ruído passou para o outro lado, passou para os clubes e agora, neste momento, vê se arranjamos aqui um ponto de equilíbrio, porque inicialmente, como foi muitas vezes muitas reclamações, os atletas estavam presos aos clubes, agora estão completamente soltos e, portanto, os clubes agora também temos que pensar e ver do lado dos clubes, e os clubes agora ficam completamente sem nenhuma contrapartida, muitas vezes, para aquilo que é o trabalho que desenvolvem a nível de formação. Jovem, fomos a falar na formação. E muitas vezes, e neste momento há um caso já no distrito, que um clube, por facto de estar numa visão superior, consegue motivar com facilidade os miúdos e leva os miúdos todos na expectativa de ir para uma equipa, para jogar no Nacional, e de facto os miúdos todos não vão jogar no Nacional, como é óbvio, e estão a enfraquecer todos os clubes que também fazem a sua formação e por acaso não estão no Nacional, algum dia podiam vir a ter, mas não estão no Nacional e têm uma dificuldade de formar equipas. O futsal está consolidado, está numa progressão, numa base consolidada. Neste momento não temos variações de equipas inscritas, estabilizou, apesar de termos, em termos de séniores, perderam-se 2 equipas, mas em júniores recuperaram-se 2 equipas, portanto estabilizou. É uma modalidade consolidada, é uma modalidade que está em progressão e caminha como nós esperamos e apostamos que, a curto prazo, seja a modalidade de pavilhão mais disputada, mais praticada em Portugal. O distrito tem equipas no Nacional e, por exemplo, este fim de semana ainda houve uma jornada que foi a final da Supertaça de femininos, séniores femininas e masculinas, uma grande jornada que se disputou em Torres Novas. Queria uma palavra também para o futebol feminino, que neste momento, e saudar o Atlético Oriense, porque é a equipa que está no mais alto escalão do futebol nacional, está na primeira divisão do futebol 11 feminino e que, ao fim da segunda jornada, está uma derrota tendencial em casa do campeão crónico e ontem uma vitória em casa. Portanto, está uma forte equipa e que vai seguramente dar alegrias aos seus adeptos e ao futebol feminino distrital. Também tem uma inovação que é o lançamento do futebol de praia, um projeto que a própria Federação Portuguesa de Futebol se empenhou. Tivemos uma equipa a participar, o Vitória de Santarém, a participar no primeiro campeonato nacional de futebol de praia, que se disputou no verão passado. E no próprio distrito tivemos um torneio organizado por uma equipa de Tomar, o Porto Mendo, que fez um quadrangular, simultaneamente com uma ação de formação de árbitros, no sentido de prepararmos para o próximo ano, que vai ter, assim desejamos, a Federação vai
de uma maneira mais consolidada, organizar o Campeonato Nacional. Está em crescimento a nível nacional também, e de uma maneira mais articulada e mais consolidada, porque a Seleção Nacional de Futebol de Praia não representava, efetivamente, o resultado, o culminar do desenvolvimento de uma prática desportiva. Não era isso, era uma equipa e não traduzia uma verdadeira Seleção Nacional. Em boa hora, o jornal Ribatejo lançou o troféu Melhor Marcador, que desde que nós de imediato apoiamos e estamos empenhados em que é mais um incentivo para mobilizar o nosso futebol, para haver mais entusiasmo à volta do nosso futebol. É uma ação interessante, até porque não, é normal no futebol nacional, e achamos que o futebol da nossa visão principal também cabe esse troféu, e é um troféu que já gera entusiasmo nos próprios atletas e nos próprios clubes. No último encontro que tivemos com dirigentes, foi bem-vindo e acharam muito interessante, e os próprios treinadores, esta ideia de criar o troféu do melhor marcador. Também a Associação criou o troféu Disciplina, que teve interrompido durante alguns tempos porque era uma iniciativa, uma parceria com o Governo Civil. Com a extinção do Governo Civil, esse troféu caiu. Nós este ano criámos novamente, ou conquistámos esse troféu. Está já em marcha, para as equipas séniores, quer de futebol de 11, quer de futsal, no sentido de darmos o nosso contributo a um fair play no desporto, porque acho que é importante os clubes também poderem, no ano seguinte, usarem um símbolo nas próprias camisolas que a Associação vai entregar, usar nas suas camisolas o símbolo do troféu de Disciplina. Acho que é uma honra para essa equipa que o possa fazer.